como que a gente historicamente controlou doenças virais? Com vacina. Aí a gente teve muito sucesso. Não existe precedente de controle de epidemia sem o Estado. E não tem como contar com a colaboração da população se a população está confusa e desinformada e não sabe para que lado olhar. É para usar máscara ou não é? Pode fazer festa ou não pode? Ah, mas e se for com poucas pessoas? Se eu estou com sintomas, o que eu faço? Nós não temos, até o momento, diretrizes claras. A CPI da Covid é um dos assuntos mais comentados no Brasil neste momento. Criada na Grã-Bretanha entre os séculos XIV e XVII, a Comissão Parlamentar de Inquérito faz parte da legislação brasileira há quase 100 anos. Foi por volta de 1826 que um grupo de deputados e senadores analisou a administração do Banco do Brasil. Mas o debate só passou a ser chamado de CPI na Constituição de 1934 e apenas a Câmara dos Deputados podia acionar a ferramenta. É a partir da Constituição de 1946 que o Senado Federal é reconhecido como membro do grupo fiscalizador. Ainda quanto à organização dos trabalhos, nos termos do artigo 41, inciso 6 do artigo 57, inciso 2º do Regimento Interno da Casa, estou criando 4 sub-relatorias. O principal objetivo de uma comissão parlamentar de inquérito é fiscalizar. Para isso, deputados e senadores têm o papel de convocar testemunhas, pedir a quebra do sigilo de dados de investigados e até dar voz de prisão, caso o depoente falte com a verdade, por exemplo. Mas a CPI tem algumas restrições. Embora a Constituição diga no artigo 58, parágrafo 3º, que as CPIs têm poderes próprios de autoridades judiciais, nem tudo que o Poder Judiciário pode fazer, uma CPI pode fazer. Uma CPI não pode julgar, por exemplo. Para que a CPI seja instaurada, é necessária a assinatura de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Em alguns casos, pode haver uma CPI mista, conhecida como CPMI, onde deputados e senadores dividem os trabalhos de investigação. Uma vez formada, alguns papéis importantes para a comissão são estabelecidos, como o de presidente e o de relator. O presidente, como todo presidente, em primeiro lugar, né, representa a CPI. Né, todas as requisições, convocações, etc., que a CPI realiza são, né, realizadas por intermédio do presidente, que assina os respectivos expedientes, etc. Ele tem a importantíssima prerrogativa também de indicar o relator. Além disso, a CPI é um dos dispositivos que também pode ser utilizado por estados e municípios. Este é o caso da CPI dos incêndios, criada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para investigar os incêndios ocorridos em 2019, como o do Ninho do Urubu, do Hospital Badim e de uma whiskeria no centro do Rio. Às 11 horas do dia 7 de fevereiro de 2020, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar e apurar as causas dos inúmeros incêndios que têm ocorrido no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados, vice-presidente Rodrigo Amorim, do deputado membro relator Jorge Felipe Neto. No caso da CPI da Covid, o objetivo é investigar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia e o agravamento da crise sanitária no Amazonas. O pedido de instauração desta comissão foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Ele é o líder da oposição ao governo Bolsonaro. Iniciou-se a partir de uma mobilização feita pela oposição no Senado Federal em relação ao governo Bolsonaro. As condições políticas, eu diria que, em primeiro lugar, a oposição tem que reunir 27 assinaturas, no caso do Senado, ou seja, 1/3 do Senado Federal. Então, tem que haver ali algum apoio na Casa Legislativa. E também conta muito a opinião pública. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acrescentou ao objeto da CPI a investigação da aplicação de recursos por estados e municípios no combate à pandemia. Esse acréscimo foi solicitado pelo senador Eduardo Girão, do Podemos. A discussão sobre essa possibilidade foi longa. Segundo o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, uma CPI federal não poderia investigar matérias pertinentes a estados. Porém, no caso da CPI da Covid, como os recursos repassados aos estados e municípios eram federais, o presidente do Senado levou adiante o pedido. Mas em se tratando de CPI federal, primeiro, né, por um lado, ela não pode invadir
matéria que seria de competência de uma CPI estadual ou de uma CPI municipal, mas pode, né, realizar investigações sobre eventual má utilização de recursos federais, né, por essas esferas.